O grande dragão lança o rio atrás da mulher. Estaremos usando como base o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Mulher em Apocalipse trata-se de nação ou religião, dependendo do seu contexto. A mulher do capítulo 17 de Apocalipse trata-se do Vaticano, sede do catolicismo romano mundial. A mulher do capítulo 12 de Apocalipse trata-se da nação israelense. O grande dragão vermelho é uma figura de Satanás com seus aliados, rivais de Deus, rivais do povo de Israel e rivais da Igreja de Jesus Cristo, os que têm a cobertura da proteção de Deus. O capítulo 12 de Apocalipse menciona fatos relacionados entre Satanás e Israel, desde a formação do povo de Israel, a partir do patriarca Abraão. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, lemos: E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Quem é o filho da nação israelense que o diabo quer destruir? Neste capítulo, Jesus e sua igreja são mencionados num mesmo contexto, o que a Bíblia chama de a igreja, corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça. Efésios capítulo 5, versículo 23. A ênfase neste estudo é sobre o rio que o dragão vermelho lançará sobre a nação de Israel após o arrebatamento da Igreja de Cristo para o céu do trono de Deus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Satanás parou diante da mulher. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Durante a história do povo de Israel, Satanás vem tentando eliminar esse povo do planeta sem qualquer explicação lógica. No Egito, o povo de Israel sofreu terrível escravidão. Os babilônios escravizaram Israel durante 70 anos. José e Maria tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes, sob o comando de Satanás, queria matar Jesus aos 2 anos de idade. Nos anos 70, Satanás acionou os romanos contra Israel, expulsando-o de suas terras para as nações, ficando Israel durante 1878 anos sem pátria e espalhado entre as nações, restituindo a sua pátria a partir de 14 de maio de 1948. Hoje tem sido comum ouvirmos rumores de que Israel precisa ser extinto do planeta. No meu tempo de criança, ouvíamos de sacerdotes do clero romano que esse povo denominado evangélico precisava ser banido da terra. Vários cristãos foram torturados, quase linchados, inclusive eu. Bíblias foram capturadas de evangélicos e queimadas em praças públicas sob o comando do Vaticano. Tudo porque Satanás queria destruir tanto os judeus como os cristãos. Não só queria, como quer ainda hoje. Por isso, Apocalipse capítulo 12, versículo 4, registrou: E o dragão parou diante da mulher, isto é, Israel, para que, dando ela à luz o filho, Satanás viesse destruir o filho. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. O texto fala-nos também do arrebatamento do Filho de Israel, Jesus Cristo e sua igreja. Fala também
do grande dragão vermelho lançando um rio atrás da mulher. O dragão lançando o rio atrás da mulher. Apocalipse capítulo 12, versículos 15 e 16. Que rio é esse? A linguagem aqui é figurada. A figura aqui trata-se de 200 milhões de soldados cercando Israel em Jerusalém por ocasião da guerra do Armagedom, conforme registra Apocalipse capítulo 9, versículo 16 e Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 16. Quem será essa nação que será a provedora do exército de 200 milhões? Apocalipse 16, versículo 12 diz: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para dar passagem aos reis que vêm do lado do Oriente. Apocalipse 16, versículo 12. Neste texto diz que os 200 milhões virão de uma nação que fica no lado oriental, ou seja, o lado do nascimento do sol. Antes de definirmos a nação provedora dos 200 milhões de soldados, vamos destacar algumas predições proféticas sobre a guerra do Armagedom. O profeta Ezequiel, em seu livro, nos capítulos 38 e 39, descreve um exército invadindo Jerusalém no mesmo contexto profético da reconstrução do templo em Jerusalém, fato esse ainda não cumprido. O profeta prevê o exército sendo destruído e sendo sepultado nas terras de Israel. Ezequiel capítulo 39, versículo 11. O profeta Zacarias, em seu livro, no capítulo 14, versículos 12 e 13, descreve como o exército invasor será morto. Olha os destaques: a sua carne será consumida, estando eles de pé. Os olhos lhes apodrecerão nas órbitas, e suas línguas apodrecerão nas suas bocas. Os próprios companheiros matarão uns aos outros. Observemos que o versículo 4 do mesmo capítulo de Zacarias fala que tais mortes acontecerão quando Jesus voltar e colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Jesus, em Mateus, no capítulo 24, versículo 28, fala dos cadáveres dos mortos desse exército invasor. Também em Apocalipse capítulo 19, versículos 17 a 21, a profecia fala dos 200 milhões mortos logo após a volta de Cristo, mencionada em Apocalipse 19, versículos 11 a 15. A nação provedora do exército de 200 milhões. Qual será esta nação? Até que se prove o contrário, a nação com todas as probabilidades hoje é a China. Razões que nos levam a essa conclusão. Primeiro, Apocalipse capítulo 16 e versículo 12 diz que o exército vem do lado oriental. A China está geograficamente no Oriente. Segundo, a China tem a maior população mundial. Hoje consta aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Terceiro, o dragão vermelho é um dos símbolos divinos da China. Quarto, no controle da natalidade, as meninas que nascem são mortas e os meninos preservados
na maioria dos casos. Quinto, a China está abrindo uma larga estrada em direção a Israel, a qual já está no Afeganistão. Esses e outros dados nos levam a crer que o exército de 200 milhões para a guerra do Armagedon virá da China. A terra abriu e engoliu o rio. Apocalipse capítulo 12, versículo 16. O rio nesta profecia aplica-se ao exército de 200 milhões. A terra abrindo e engolindo o rio significa o exército de 200 milhões sendo morto e a terra recebendo seus corpos em Israel. Quem vai acionar o exército contra Israel? Em Apocalipse, no capítulo 9, versículos 14 e 15, e Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, prevê 4 anjos maus sendo soltos e conduzindo grande exército contra Israel. Assim como Satanás acionou o exército egípcio contra Israel no Mar Vermelho e todos foram mortos, Satanás estará conduzindo o exército de 200 milhões para morrer misteriosamente em Israel. Satanás não trabalha sozinho. Sempre tem, além dos demônios, homens e mulheres a seu serviço, os quais terão por fim a destruição. Deus tem seus agentes, os quais serão mais que vencedores e terão a coroa da vitória. Que tal, ouvinte, deixar o exército de Satanás e tornar-se um soldado de Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador?